Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Segunda-feira, estamos começando mais uma semana abençoada para as nossas vidas, né? Muito prazer saber que você está aqui disposto a aprender, disposto a absorver o conteúdo de valor que nós compartilhamos aqui. Se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Eu estou com você de segunda a sexta, 6h01 da manhã, sempre trazendo para você uma pílula de sabedoria com base no manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Quero convidar você nesse momento a curtir esse vídeo, copiar o link dessa live para enviar para alguém que precisa aprender sobre o que nós vamos falar hoje com base no texto sagrado, falando de um assunto tão atual, tão necessário, que é a dependência emocional. Então, se você conhece alguém que precisa aprender sobre isso, compartilhe aí também nos grupos do WhatsApp e outros grupos que você tiver, para que as pessoas venham conosco aprender, tá bom? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você puder, no livro do profeta Jeremias. Se você não tiver com a Bíblia física, você pode acessar a Bíblia online, né? Baixar aí o aplicativo. E você pode abrir no livro de Jeremias 17. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. E eu vou estar trazendo para você um assunto esse tema que já me pegou muito, que já me trouxe muito prejuízos para minha vida, até eu entender de fato porque eu agia de tal maneira, porque eu me frustrava tanto, me decepcionava tanto, porque eu tinha umas relações tão desequilibradas em razão da dependência emocional. E o quanto que a dependência emocional pode se tornar um meio de escravidão. Algumas pessoas se tornaram escravas das suas próprias emoções. Isso é muito sério. Essa semana toda nós vamos falar sobre essa questão emocional, sobre família disfuncional, entre outros assuntos que nós vamos trazer aqui. Então vale a pena você estar por aqui comigo sempre às 6h01 da manhã ou em outro horário se você não puder acompanhar ao vivo, tá? Jeremias 17:5, nós vamos ler que diz: maldito é o homem que confia nos homens. Só para lembrar aqui para você, estou lendo na Nova Versão Internacional, uma linguagem bíblica atualizada, simplificada. E caso a tradução esteja diferente, não tem problema nenhum, tá? Se você tiver aí com a João Ferreira de Almeida, se você tiver aí com a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, todas são traduções bíblicas diferentes, mas que tem aí o mesmo sentido no texto, que é Jeremias 17:5, que vai dizer: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Do Senhor, quando fala aqui, é o nosso Deus. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Fazendo uma pausa aqui, deixa eu explicar pra você o que é dependência emocional, que talvez nessa era digital aí, você já deve ter visto algum post, algum vídeo, algum corte, algum recorte aí sobre esse assunto, que é a dependência emocional, que atinge, eu arrisco dizer, a maioria da população, porque a maioria da população mundial não busca conhecimento acerca das questões emocionais, cura emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, entender as minhas emoções, gestão emocional e todo o contexto do universo de emoções, pensamentos, sentimentos, razão, mente humana, alma, como a Bíblia vem falar para nós cuidarmos do corpo, alma, espírito, entregarmos a Deus, para que o nosso corpo glorifique a Deus, nossa mente seja a mente de Cristo, como nós já falamos aqui uma semana inteira sobre a mente de Cristo. Está salvo aqui no canal as lives a esse respeito, e eu recomendo que você dê uma passadinha lá depois para conferir, porque é um conteúdo de muito valor com base naquilo que já está escrito. Algumas pessoas podem ler esse texto de Jeremias 17 e pensar assim: nossa, eu sempre li isso aí e entendi, ou sempre ouvi alguém comentar esse texto de maldito o homem que confia nos homens, no sentido de que eu não posso confiar em ninguém, né? Então, por isso que eu tenho que ser sempre uma pessoa desconfiada, por isso que eu não devo confiar nem no meu próprio irmão, nem no meu cônjuge, eu tenho que ser uma pessoa desconfiada, não é isso? Não, não e não, querido. Se você já ouviu esse tipo de interpretação, se você já teve essa interpretação, ela não está correta. Basicamente, o que esse texto está querendo nos transmitir, o que Jeremias está nos dizendo aqui, é que aquele que confia na própria força, no próprio braço, aquele que deposita sua esperança na pessoa que está do seu lado, no seu cônjuge, no seu parceiro, em quem quer que seja, essa pessoa é maldita. E não é maldito só porque Deus amaldiçoou essa pessoa. Essa pessoa é maldita porque ela não vai colher bênçãos, benefícios, frutos bons a partir disso.
Sabe? A gente tem que ter sempre essa interpretação de quando a Bíblia vem dizer bendito, bem-aventurado, feliz, está falando de bênção, de colheita sobre aquilo que você está semeando. Você lembra que a gente estudou o texto de Mateus capítulo 5, onde vai falar das bem-aventuranças. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurados, benditos, ou seja, porque eles receberão benefício daquilo que eles estão semeando. Então, esses benefícios chamamos de bênçãos, chamamos de bem-aventuranças, entendeu? Então, aqui quando vem falar de maldito, não é que vai cair uma descarga do céu sobre essa pessoa porque ela depositou a confiança no Senhor, ou, perdão, que ela depositou a confiança no próprio homem, no seu próprio braço, ou na pessoa do seu lado, em si mesmo, no seu ego, na sua autossuficiência, no seu diploma, nos seus conhecimentos. Não, eu consigo, porque ela acabou esquecendo da pessoa de Deus, acabou esquecendo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos ferramentas, nós dispomos de conhecimento técnico, que a gente pode se especializar, estudar, aprender, comprar um livro e ir mergulhando, aprendendo. Mas nós somos 100% dependentes de Deus. Quanto mais cedo nós reconhecermos isso, como está aqui mais em seguida no versículo 7, bendito que confia no Senhor, porque não está confiando na sua própria força, não está confiando, não, aqui é eu por mim mesmo, enfim. Não, está colocando o Senhor acima do seu ego, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua autossuficiência. Consegue entender? Mas aonde que isso entra no contexto de dependência emocional, que é o assunto de hoje? Aliás, deixa eu explicar primeiramente o que é dependência emocional. A dependência emocional, ela nos torna escravo das situações e principalmente escravo das nossas relações. Seja nossas relações de trabalho, seja nossas relações de amizade, seja nossa relação conjugal, que são as nossas relações amorosas, seja qualquer relacionamento. Se nós temos como é que se diz? A nossa confiança depositada numa pessoa, por exemplo, quando é num relacionamento conjugal, que a pessoa deposita total confiança no cônjuge. Mas então, Ellen, quer dizer que eu tenho que ser desconfiado? Não. Quando eu falo de desconfiança, não confiança ou desconfiança, nunca vai se falar somente sobre traição ou não traição, sobre adultério, não, essas coisas. Estou falando de confiança em tudo. Por exemplo, uma mulher que confia totalmente no marido no sentido, ele que é o provedor, eu não preciso me preocupar com nada, ele que tem que me dar carinho, me dar amor, me elogiar, porque senão eu não me sinto completa, sem ele eu não consigo viver, porque é ele que tem que me satisfazer também intimamente, o dia que ele não tá em casa eu adoeço, eu não consigo, enfim, a dependência dessa pessoa não é só no sentido econômico ou no sentido sentimental, emocional, perdão, mas numa completude. A pessoa deposita no outro toda a sua esperança, toda a sua convicção e toda a sua energia. Essa dependência faz com que, se o outro, por exemplo, não te der parabéns no seu dia do aniversário, não te der um bom dia, com que o outro, se ele acabar esquecendo uma data importante, ou estiver muito ocupado, ou se o outro, no menor deslize do outro, isso te fira profundamente, te desestabiliza, te desestrutura. E quando você entra em conflitos, vamos colocar aqui uma relação diferente da relação conjugal. Por exemplo, a relação de amizade. Eu sou tão dependente emocional daquele meu amigo, daquela pessoa, daquela minha amizade, que se a pessoa um dia posta foto com uma outra amiga, com outro amigo, eu me sinto traído, eu me sinto abandonado, eu me sinto ofendido, porque eu sinto que eu tenho a posse sobre o outro, tão dependente emocionalmente a respeito dele. Você conseguiu entender? Isso é o que está dizendo aqui Jeremias 17,5, confiando na própria força, confiando nos homens. Aí nos homens inclui eu e todos os outros ao meu redor, a qual eu tenho esse relacionamento de dependência emocional, literalmente. Porque qualquer conflito, qualquer fagulha, qualquer não resposta do outro às minhas expectativas, isso vai me ferir profundamente, vai me desestabilizar, vai fazer não querer mais viver. E tá se tornando comum, né? Não era para ser comum, mas é uma coisa que a gente tá vendo com frequência, são pessoas querendo desistir da vida, querendo cometer aí autoextermínio, desistir da vida porque o outro não respondeu às suas expectativas. Porque terminou o namoro e não soube lidar com aquilo, quer desistir da vida. Porque numa relação, por exemplo, de divórcio, quer desistir da vida. Porque uma relação de dependência tão profunda que a confiança dessa pessoa não está em Deus acima de todas as coisas. Ela está primeiramente na força humana, no carinho que o outro pode lhe dar, na atenção que o outro pode lhe dar, no presente que o outro pode lhe dar, no conselho, na dica, que seja. A confiança nela, e quando eu falar, melhor dizendo, a esperança dessa pessoa está tanto no outro, que tipo assim, se o outro falhar, acabou minha vida, acabou meus negócios, não vai nada pra frente, porque eu dependo dele pra tudo, eu dependo dela pra tudo, e vice-versa. Conseguiu entender? Então essa questão de dependência emocional é algo muito sério, algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser reconhecido.
Eu tô com dependência emocional. Por que eu tô sentindo isso? Primeira coisa, que é o mantra aqui, né? Nem sei se dá pra usar essa palavra, mas é o que a gente mais costuma falar aqui no canal, no sentido de sempre procure entender a origem, a raiz daquele problema, para que aqui, onde está dando os frutos, eu possa conseguir tornar a raiz mais saudável e modificar esses frutos. Quer ver? Por exemplo, a dependência emocional, ela é um fruto de algo que foi semeado em você no passado. E que foi esse algo que semearam em mim e que gerou a dependência emocional, Ellen? Semearam em você rejeição paterna, materna. Invisibilidade. Tem muitos pais que estão presentes fisicamente, mas não emocionalmente, mas não sentimentalmente, mas não de alma, de entrega, não mentalmente ali com os filhos, né? Então, tem filhos que cresceram com pais e mães ali dentro de casa. Pai e mãe, né, aliás. Mas não tiveram relacionamento, não tiveram conexão, toque físico, carinho, elogio, presença de qualidade. Então, semearam em você rejeição, invisibilidade, abandono, falta de qualquer tipo de vínculo afetivo. Então, tudo isso gerou um buraco, que eu costumo dizer, gerou uma fissura, uma brecha na sua alma, que faz com que você esteja sempre na carência, na necessidade de alguém supra esse vazio que você tem. E aí você fica andando, mergulhando, a gente fala, mendigando, né? Vagando de uma relação para outra. Será que agora essa amiga que eu fiz, essa nova amiga, vai suprir as minhas expectativas? Vai me dar a devida atenção? Vai, né? Não vai me trair, né? E a gente fica sempre depositando ali a esperança no outro. Lembrando que, não tô nem falando em nenhum momento aqui que você tem que ser uma pessoa desconfiada. Inclusive, ser uma pessoa desconfiada, agir com muita desconfiança, tem um significado, tem uma raiz também. Isso também é um fruto de alguma coisa que semearam em você. Seja porque te traíram, te humilharam, te decepcionaram, te frustraram lá no passado, lá na infância, te abandonaram, te rejeitaram, algo que fizeram nesse sentido, e isso fez com que você, ou te abusaram, tem isso também, isso fez com que você se tornasse uma pessoa insegura, desconfiada. Pra você, todo mundo não presta, alguém vai te trair a qualquer momento, e você fica ali naquele impasse. Deus, ele não tem prazer nisso. Jesus é a própria paz. Então, como eu posso dizer que eu tenho Deus no meu coração? Como eu posso dizer que eu creio? Como eu posso seguir aquilo que Jesus ensinou se eu não tenho paz interior, paz comigo mesmo? Se eu não estou identificando isso como um inimigo, como algo prejudicial, que é essa grande desconfiança, para que eu possa tratar. Porque primeiro eu identifico, primeiro eu reconheço, primeiro eu percebo, primeiro eu observo, opa, tá errado, não é legal, esse jeito que eu tô agindo com muita desconfiança, tratando as pessoas mal, ou fazendo perguntas indiscretas, ou negligenciando minhas relações porque eu estou sempre desconfiado. Tem alguma coisa errada aqui. Se tem, como que eu mudo? Como que eu modifico isso? Como que eu trato? Como que eu me curo dessa insegurança toda, certo? E aí você vai buscando resolver isso dentro de você. Primeiro, identifica. Mas voltando aqui para a questão da dependência emocional, você precisa identificar isso nas suas relações. Se você está agindo assim, ou se você está convivendo com alguém que está agindo assim. Gente, eu queria muito dizer para você assim, queria ter esse poder, dizer, vamos fazer uma oração agora e você vai ser curado dessa dependência emocional. Mas isso seria uma grande mentira, isso seria uma ilusão, eu estaria enganando você. Por quê? Isso não se resolve com uma oração, nem uma oração forte, nem uma oração simples, que seja, nem uma campanha de oração, nem um jejum. Não, a oração e o jejum pode trabalhar aí para trazer benefício, claro, não estou negligenciando isso, não estou, inclusive sou uma pessoa que estou aqui em constante... frequentemente orando pela sua vida, ao final de cada live sempre a gente ora, então oração não é uma coisa que eu reprimo, mas você deve entender que questões emocionais devem ser tratadas na esfera emocional, no campo emocional, na área emocional, com conhecimento técnico. Às vezes você vai precisar de uma ajuda de um profissional, uma ajuda terapêutica, alguém que te ajude a entender aonde foi que originou isso. Então vamos aqui, vamos usar uma ferramenta específica que vai te tratar isso em você, que vai te ajudar a não ser tão inseguro, que vai te ajudar a não depositar tudo, as suas expectativas, sua confiança, sua fé, seus sonhos, suas metas, seus objetivos, tudo em uma pessoa só. Porque se essa pessoa se vai, se essa pessoa te abandona, se essa pessoa morre, acaba a sua vida, entendeu? Então, por isso que aqui, no versículo 7 está dizendo, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E ele vem dizer, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as raízes para o ribeiro e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Está falando aí de muitos benefícios, de frutos de vida, as folhas sempre verdes, água ali mantendo as raízes bem nutridas, bem alimentadas, né, bem regadas. Ou seja,
está falando, se eu deposito a minha confiança em Deus, eu tenho convicção de que Ele é infalível. Primeiramente, Ele é infalível. Ele é justo. As pessoas são injustas, a vida é injusta, mas Deus permanece justo. Então, quando eu deposito toda a minha expectativa, toda a minha confiança em Deus, eu sei que Ele não me decepciona. E quando Deus vier a me dizer não para algo que eu pedi, eu sei que é porque as coisas que Ele tem para mim, os planos, os sonhos, tudo que Ele tem para que eu possa viver, são muito maiores do que eu posso imaginar. Vão muito além do que aquela coisinha minúscula, pequena que eu pedi. Às vezes eu estou pedindo para que uma pessoa determinada, XYZ, pessoa lá, o ABC, faça parte da minha vida. Ah, Senhor, porque eu tô gostando do XYZ, que ele, eu tenho um relacionamento com ele, ou que ela seja minha amiga. Enfim, eu tô pedindo aquela pessoa específica para Deus e Deus não está me dando. Porque Ele consegue ver coisas que eu não consigo ver, Ele consegue ver além. Então, por isso, a minha expectativa, a minha esperança, a minha dependência emocional, será que podemos dizer assim, deve ser somente no Senhor, somente Deus. Aliás, dependência emocional é doentio. É algo que deve ser tratado. Eu não posso nem falar para você ser dependente emocionalmente do Senhor, mas para você depositar toda a sua convicção, a sua fé, o seu coração, a sua esperança em Deus, entendeu? E pedir a Ele constantemente: Senhor, me cura. Senhor, eu estou percebendo que quando em tal relação que eu convivo, por exemplo, no meu patrão, no meu trabalho, no ambiente que eu estou inserido, às vezes tem pessoas que se apegam assim tanto com líderes religiosos. E eu preciso tocar nesse ponto, porque talvez seja uma realidade sua, né? Ou algo que você já viveu, ou está vivendo, ou de alguém próximo de você. Eu preciso tocar nesse ponto. A questão da dependência emocional, ela pode trazer prejuízo em todas as nossas relações humanas, em todas as nossas relações sociais. E isso se insere também no contexto religioso. Então, por isso que a gente vê aí muitas vezes algumas pessoas, algumas lideranças cometendo erros gravíssimos, erros sérios, que não compete aí a gente ficar julgando, nem ficar apontando aqui nesse momento, mas e que muitas vezes essas pessoas, ao caírem, ao deslizarem, né, que são humanos, são seres humanos de carne e osso, não são infalíveis, eles acabam arrastando uma multidão. Uma galera toda vai junto com eles pro desânimo, pra decadência, pra desesperança, pra longe de Deus. É por isso que esse texto de Jeremias 17:5 vai dizer: maldito é o homem que confia nos homens. E aí depois diz: que faz da humanidade mortal a sua força. É o que eu acabei de falar. A pessoa que deposita toda a sua esperança numa liderança que ela tem como perfeita. Ah, eu achei que o meu padre da paróquia era perfeito. Eu achei que o meu pastor era perfeito. Eu achei que o meu bispo, sei lá o que seja, qualquer outra nomenclatura, eu achei que ele era perfeito. Então, no dia que ele falou uma palavra que eu acho que não condiz com a pessoa dele, doeu no fundo da minha alma, foi decepcionante. Isso porque você tem dependência emocional daquela pessoa. Isso é porque você está depositando a sua esperança, a sua confiança naquela pessoa. Seja ele líder eclesiástico ou não. A nossa confiança, a nossa esperança precisa estar em Deus, na pessoa de Deus. No infalível, no justo, no fiel e no verdadeiro. O único que não vai nos decepcionar nunca. E quanto mais cedo nós buscarmos essa maturidade, para ter essa percepção, para ter esse entendimento, não, eu não vou me decepcionar porque o Pedrinho, o José, o Henrique, quem quer que seja, o líder da empresa que eu trabalho, da comunidade que eu faço parte, de quer que seja, até o meu cônjuge me decepcionou e pisou na bola e me traiu, ou me apunhalou, ou falou mal de mim. Isso não vai me desestabilizar completamente, fazer querer desistir da vida. Vai me deixar triste, às vezes vai me magoar, claro, eu sou de carne e osso, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, mas não vai ser um fator determinante para eu desistir da vida, que minha vida não tem mais sentido, porque a pessoa que eu mais amava, que mais admirava, que mais não sei o quê, e aí que tá. Quanto mais nós entendermos como funciona a natureza humana, como são os homens, sobre a questão que eu sempre tô falando aqui, essa palavra, a natureza adâmica, a nossa própria natureza adâmica, que o outro é imperfeito como eu sou imperfeita, como eu tenho falha, como eu tenho defeitos, e é por isso que eu não devo idolatrá-lo, e é por isso que eu não devo colocar ele assim num pedestal como se ele fosse perfeito, porque perfeito, só há um que é perfeito. Tanto é que Jesus, quando chamado de bom mestre, tem um texto que diz isso, que alguém chega para ele e diz: bom mestre, e tal coisa, pergunta lá, e ele diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é o meu Pai que está no céu. Nem Jesus se considerou bom. E olha que Jesus, né? Jesus é Jesus, morreu por nós, fez todo o sacrifício de entregar a sua vida por nós, demonstrando o seu grande amor. E ainda assim, ele deu essa correção, essa repreensão para aquela pessoa ali que estava o chamando de bom. Então, espero que essa palavra tenha falado com você. Espero que tenha feito sentido na sua cabeça. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu gosto de interagindo com vocês, de respondendo, para que traga mais clareza, para que a palavra ela entre no seu coração, enraize e você fique
amadurecendo, ela maturando, que a gente chama de processo de maturação, no seu coração, na sua mente, por dias, e você reflita, nossa, sabe que isso faz sentido? Sabe que eu vou começar a me analisar se eu não estou agindo com dependência emocional? Será que eu não estou depositando toda a minha esperança naquela pessoa? Aí você para e pensa, quando você interrompeu uma amizade no passado, deixei de ser amiga da fulana, deixei de, sei lá, terminei um namoro, como que foi essa ruptura, esse rompimento de ciclo? Como foi esse encerramento? Foi terrível, desestruturante? Você ficou um mês inteiro com deprê, com vontade de não levantar da cama, só chorando dia e noite, arrasar? A depender do impacto que isso trouxe na sua vida, significa que você tinha uma certa dependência emocional daquela pessoa, tá? Que não é nenhum tipo de diagnóstico, mas é algo que merece a sua atenção. Se você terminou uma relação, sair do emprego, e aquilo me fez até ter pensamentos de desistir da vida, de autoextermínio. Então, acendeu-se aí um alerta. Será que você não está precisando de uma ajuda terapêutica? Porque às vezes sua oração e seu jejum não está servindo. Entendeu? Coisas espirituais nós tratamos com ferramentas espirituais que nos foi instruída com base na palavra. Mas atualmente nós temos outras ferramentas e nós não podemos negligenciar que somos feitos de corpo, alma e espírito. E cada uma dessas esferas, cada uma dessas nossas versões precisam de uma atenção específica, precisa de um instrumento específico, de uma ferramenta específica e de um conhecimento específico, certo? Amanhã nós vamos falar sobre família disfuncional, então peço que você não falte, porque o conteúdo vai estar imperdível, já está, né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós entramos em oração nesse momento, louvando, exaltando, bendizendo o Senhor, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, e bendizendo o Senhor, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, e nós temos plena convicção disso. Que aquele que começou a boa obra no nosso coração, na nossa vida, em nós, é fiel para cumprir, e até os dias de Jesus Cristo vai cumprir na nossa vida. Seremos transformados, seremos moldados, seremos cada dia mais amadurecidos, maturados. Nos ajuda a não fugir dos nossos processos, nos ajuda a não fugir do tratamento de Deus em nossos corações e nossas mentes. Aquilo que nós aprendemos nessa manhã de tão importância sobre a dependência emocional, sobre depositar toda a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas, no braço humano, na força humana, no entendimento humano. Isso cega o nosso entendimento e nos afasta de Deus. Isso traz malefícios muito maiores do que qualquer benefício que possa trazer. Em nome de Jesus, cura nossas emoções, Senhor. Nós sabemos que é um processo, não acontece da noite para o dia, mas nós sabemos que o Senhor é todo poderoso e fiel em tudo que faz, e fiel em suas promessas para fazer infinitamente mais na nossa vida. Nos ajuda a depositar nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança somente em Ti. Em nome de Jesus, cura, Senhor, essa ferida, essa lacuna emocional que está em nossa alma em razão de paternidade mal resolvida, em razão de famílias disfuncionais, em razão da rejeição, em razão do abandono, em razão de tantos outros traumas e feridas que possam estar na nossa alma. Nos ajuda a sermos curados e nos ajuda a aceitarmos a cura, a buscarmos a cura a cada dia mais. Visita cada pessoa que me ouve nesse momento, qualquer horário, em qualquer lugar que essa pessoa esteja me ouvindo, que a sua casa seja visitada, seja inundada, seja protegida pelo nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa pessoa entenda o que o Senhor falou aqui, que essa mensagem não foi em vão, não foi por acaso, mas eu tenho certeza que foi por um plano divino, para que cada coração seja transformado. Ó Deus, nos dá uma semana abençoada, guia os nossos passos, trabalhe em nossa mente, nossos corações, nos ajuda a tomar cada decisão com sabedoria, vigilância e prudência. A nossa vida está entregue nas tuas mãos e seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, porque falou ao meu. E espero poder te ajudar se você está passando por um processo difícil, de dependência emocional, quer se curar, quer resolver isso. Vamos conversando aqui ao longo dessa semana, tanto nos comentários, né, no chat ao vivo também. E eu quero poder ajudar você de alguma forma. Espero que essa palavra entre no seu coração, trazendo cura, trazendo consciência do que você tem vivido e às vezes não tem percebido, tá? Não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu faço votos de paz, de sabedoria, de maturidade emocional e de prosperidade durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Espero você aqui amanhã, às 6:01 da manhã.